Bom dia, sábado, dia 26 de novembro de 2022. E com muita alegria que convidamos a todos a se inscreverem em nossos canais. É muito fácil, é só clicar em inscrição, clicar no sininho, pronto, está feito e nos ajuda a melhor divulgar a doutrina. Agradecemos a todos que estiveram ontem na nossa live com Jorge Elahá, de toda sexta às 19h50. Então, se você assistiu, entre novamente lá na live, faz um novo comentário, verifica se você deu o like e compartilhe com seus amigos. Se você não assistiu, entre lá em nosso canal, né, digitando a sigla, por exemplo, do A Caminho da Luz, CEACL, vai abrir o canal, entra nessa live, assista, faça a sua avaliação, seu comentário, dê o seu like e compartilhe com os seus amigos. Você vai estar ajudando a divulgação da doutrina espírita. E mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, que é dividido em 4 partes. Nós estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso, e estamos finalizando os povos degenerados. E também finalizando a nota de Kardec na questão 789. Ele diz: outra dificuldade, né? Ele falou da questão da reencarnação que vem trazer a justiça divina. E outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema de unicidade das existências, né? Aqueles que acreditam que só há uma existência, né? Considerando uma existência, não dá para entender a justiça divina. Segundo este sistema de uma existência, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Se nós fomos criados exatamente no momento em que nascemos nessa existência, então como justifica um ser mais inteligente, outro menos inteligente? Um em perfeitas condições, o outro sem condições de se manifestar, né? Então, Deus está privilegiando. Por que esse favor? Pergunta Kardec. Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Outro questionamento. Porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem um milênio, conceberia que nesse período tivesse tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de barbárie que era, ela se tornou policiada, que foi o que progrediu. Se nós fomos criados exatamente no momento do nascimento, como que progrediu? Como é que ela deu esse avanço? Foram os indivíduos outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados, mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será então admitir-se que os esforços que se desprendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Não parece de acordo com a justiça. Comparemos esta teoria do progresso com as que os espíritos apresentaram. Então, vamos comparar essa de uma unicidade com a teoria das
diversas existências, como apresentaram os espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Então, essas estão num patamar melhor porque elas já melhoraram através de outras existências. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram, de sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo de sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Então, ele está informando Kardec aqui nessa parte da nota que nós somos atraídos por afinidade. E se a gente fizer uma comparação muito distante, aqui no plano físico, nós não procuramos nos agrupar, né? Não procuramos ter um convívio com aqueles que nos assemelham, né? Às vezes até hoje em dia tem muito isso, vamos procurar condomínios onde a maioria tem aquele mesmo comportamento e tal, não é? Então nós não fazemos isso. Isso é uma cópia muito imperfeita da espiritualidade. E é assim que acontece. Os espíritos vão se agrupando conforme as suas afinidades. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de espíritos bons, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregados com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no abrigo da civilização. Bom, para Kardec e para mim, me parece mais justo essa proposta trazida pelos espíritos, de que nós vivemos diversas existências para que nós possamos atingir o nosso progresso. Então, todos somos criados iguais, simples e ignorantes, não tem privilégio, e utilizando o nosso livre-arbítrio, nós vamos galgando conhecimento, galgando experiência e até atingirmos a perfeição. Assim é o objetivo que o nosso Pai nos criou. E para isso é necessário várias existências, para que esse aprendizado se consolide. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E convidamos a todos para os nossos estudos online, que acontecem pela plataforma Meet, às segundas-feiras, 19h30, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas, o Despertar do Espírito, às 17h30. Para participar é só clicar no link. E o link você pode conseguir entrando em contato com ambas as casas através desses contatos que estão aqui na tela. Assim, mais uma vez agradecemos e que possamos ter um bom final de semana e amanhã estar aqui dando prosseguimento às reflexões com Kardec. Bom dia a todos.